Paz, irmãos, nesta manhã vamos mais uma vez começarmos a nossa EBD, debaixo da graça e proteção divina. Feliz domingo para todos, feliz dia para todos. Vamos ler aqui Isaías capítulo 43, de 1 a 3. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Deus é maravilhoso, Ele nos ama demais. Um amor profundo, um amor alto, um amor extenso, de tal maneira que não se explica esse amor tão grandioso de Deus. É esse Deus que é o nosso Deus. Queremos parabenizar os aniversariantes, né? Tivemos no outro domingo passado com a irmã Nalva falando dos aniversariantes de casamento. Pastor, viu o aniversário também de Estezinha, falou também do de Augusto, de Aninha. E hoje nós temos, né, para relembrar o aniversário da irmã Eliana Melo, que Deus continue abençoando essa irmã. Trabalha numa frente de trabalho meio difícil, mas o Senhor é grande e poderoso, tem guardado ela. E já tem dado tantas vitórias a ela e continuará dando, né? Adiel e a irmã Elizabeth, aniversário de casamento, que este casal continue assim, andando no mesmo passo, falando a mesma língua do amor. Queremos desejar também os parabéns para a Bia, filha de Michel e Jaqueline, essa linda menina. Que Deus continue te abençoando, Bia, dando a você cada dia mais firmeza do caminhar com Ele e que você entre na juventude firme e forte com Jesus. A irmã Nice, continue sendo essa bênção, irmã Nice. Deus continue com a senhora, com toda a sua família, dando vitória. Nós estamos aqui na igreja sempre de mão dadas com a senhora, viu? Felicidade, anos de vida. Marina, que é a irmãzinha de Esté, a outra filha de irmã Socorro, é a nova instrumentista da igreja, né? Vai ser a nova tecladista da igreja. Deus continue te abençoando, Marina. E logo, logo, com a graça de Deus, voltará às aulas, né? E você continuará aprendendo muito, porque você tem muita facilidade, talento já dado por Deus. Temos ainda o aniversário de casamento de William e Carol. Esse casal lindo, maravilhoso. Deus continue abençoando vocês com essas duas crianças, né? Deus seja poderosamente na vida de vocês. Que esse casamento seja até que a morte separe também, né? Como de Elizabeth, como todos os nossos casamentos. E quero ainda parabenizar o nosso professor da escola dominical, o nosso irmão César, que será lá no dia 25, irmão César, esse homem que Deus trouxe para a nossa igreja, veio somar, veio acrescentar, veio nos ensinar tantas coisas maravilhosas, através de pregação, através de estudos e através do seu jeito de ser. Deus continue te abençoando, irmã César, poderosamente. Então, parabéns para todos vocês, muitas felicidades, muitos anos de vida na doce presença do Senhor, cheios de bênçãos celestiais, de paz, saúde e vitórias com Cristo Jesus. Parabéns, viu, minha gente? Oremos, irmãos, ao nosso bondoso Deus. Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecer também, Senhor amado, pelas nossas vidas, Senhor, pelos trabalhos, pelo sustento, que o Senhor esteja dando saúde e paz, Senhor amado, a todos nós, Senhor, nossos familiares. Abençoa para que haja dentro dos nossos lares paz, união, compreensão e muito amor, Senhor. Dá-nos equilíbrio, Senhor, emocional, Senhor amado. Dá-nos a tua graça, protege nossa mente e nosso coração, Senhor, para que a gente esteja sempre com esperança no Senhor e que o desespero, que a angústia profunda, nada disso venha tomar conta do nosso ser, Pai. Livra-nos do pânico, livra-nos do pavor, livra-nos, Senhor amado, do desespero. Guarda as nossas vidas, Pai, em tuas poderosas mãos. Amém. Quero deixar para os irmãos uma frase que diz assim: toda vez que pedimos perdão a Deus, devemos refletir se alguém também está esperando o nosso perdão. Hernandes Dias Lopes disse essa frase, eu achei muito maravilhosa. Que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, nos dando entendimento para que a gente esteja
perdoando e sendo perdoado, estendendo a mão que abençoa é a mão também que é abençoada. Assim como Deus disse a Caim, né? Que Caim disse, sou eu o guardador do meu irmão. Com certeza nós somos guardadores uns dos outros, teremos que ter zelo, cuidado, ajuda, socorro. Essa é a nossa responsabilidade. É assim que somos conhecidos, como disse Jesus, amando uns aos outros. Que as nossas mãos, que a nossa vida esteja em prol do próximo, que o Senhor limpe do nosso coração o egoísmo, individualismo, a avareza, tantos sentimentos ruins que ainda insistem em abrigar no nosso coração, mas que no nosso coração haja generosidade, amor ao próximo, compaixão e misericórdia. Andemos assim, com temor e piedosamente diante de Deus, fazendo o bem, mostrando ao mundo que somos transformados, que somos embaixadores do Senhor nessa terra. Amém? Deus cuide de cada um, Deus abençoe cada um, proteja. Muitas vitórias durante essa semana que se inicia. E tenhamos um estudo na escola dominical abençoado e mais uma vez aprendendo da sua santa palavra. A paz do Senhor para todos os amados irmãos. E vamos lembrar, irmão, de estar ligando para os irmãos, aqueles que não têm companhia, aqueles que vivem só, gostam tanto de receber um oi, perguntar se está bem. Vamos estar cuidando uns dos outros, mais e mais ainda, em nome de Jesus. Isto é uma demonstração que somos a família, corpo de Cristo. Amém? Um abraço, fiquem com Deus. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical online. Vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos na lição de número 2. Vamos hoje, com a graça de Deus, concluir nossa lição de número 2, entrando hoje, de fato, no texto básico da lição, que é Efésios 1, do 1 ao 14. Vamos juntos aprender esta porção riquíssima da palavra de Deus, muito preciosa e importante, que o Senhor nos ajude, que nos dê entendimento, abra o nosso entendimento, para que possamos entender, aprender e praticar a sua palavra. Bom, vamos juntos então. Aí está o texto, vamos ler juntos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Bom, irmão, uma primeira observação aqui sobre esta porção bíblica é que esta é uma passagem trinitária. Nós perceberemos, e você já pode ter percebido, aí já deve ter percebido, que nós vemos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando nesta obra que é a escolha e predestinação de um povo para si. Deus, o Pai, concebeu um plano na sua mente. Ele concebeu a igreja, o seu povo, os eleitos de Deus. Deus, o Filho, executou este plano. Deus, o Espírito Santo,
confirmou este plano, ratificou, avalizou, por assim dizer, e guardou este plano. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos envolvidos na grande obra da eleição de um povo, o seu povo, que ele escolheu para si com um propósito muito bem definido, e o propósito último, o louvor da sua glória, o louvor da sua maravilhosa graça, da sua gloriosa graça. Então, algumas expressões são chaves para a gente entender bem esta passagem. Como nós costumamos dizer, chaves hermenêuticas, que nos ajudam na interpretação. Por exemplo, a expressão em Cristo, esta principalmente, porque permeia toda a passagem em Cristo. Também, o bom conselho da sua vontade, sua soberana vontade, a sua escolha, o beneplácito da sua vontade. Também o louvor da sua glória, que é uma expressão também repetida, e também enfatiza bastante a graça de Deus. Então, são chaves hermenêuticas que nos ajudam a entender o texto, que nos ajudam a perceber do que o texto está falando exatamente. Então, é uma porção trinitária. Bom, e como disse aí, você está vendo John Stott, ninguém pode ler Efésios sem ser levado a se maravilhar e adorar, porque é uma porção muito bem elaborada, muito bem escrita, por obra do Espírito Santo. Paulo escreveu isso, e é uma carta muito rica. Os estudiosos dizem que esta carta foi distribuída para muitas igrejas, e em alguns manuscritos foram encontrados sem a saudação inicial de Paulo, porque essa carta foi distribuída para outras igrejas que não a igreja de Éfeso, mas outras igrejas também, dada a riqueza do seu conteúdo. Amém? Então, e você percebeu também uma outra curiosidade, é que esta passagem é uma longa expressão no grego, no original, quase sem nenhuma pausa. Não vemos nenhum ponto final, com exceção da saudação. No final da saudação inicial tem um ponto final, depois vemos no máximo ponto e vírgula, para dar uma pausa um pouco maior que uma vírgula. Nós não vemos nenhum ponto final. Parece que Paulo foi falando da riquíssima misericórdia e graça de Deus, do seu plano maravilhoso. Um pensamento foi puxando o outro, e aí ele foi falando, e acabou ficando aí uma grande expressão, uma grande sentença no grego. Amém? Bom, vamos ler então a introdução aí. Tópico 2, adoração trinitária. Deus se revela de maneira que possamos conhecê-lo para adorá-lo corretamente. Nesta divisão exploraremos as indicações e ordens divinas que todas as pessoas da Trindade merecem e devem receber adoração, utilizando como padrão o texto de Efésios 1, do 3 ao 14. Subtópico A, adoração ao Pai. Primeiro nos é dito que Deus Pai nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Toda e cada bênção que nos é dada vem das mãos de Deus. A ideia que o texto quer nos trazer é que não existe nada de bom e que possa nos abençoar a parte dele. Logo, não me lembrei desses versículos, e você pode ler aí, como disse o comentarista, nada de bom e que possa nos abençoar existe a parte de Deus, sem Deus. Então, Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Veja que maravilha. Em João 3,27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Amém? Glória a Deus. Bom, mas o que são essas bênçãos espirituais? Bom, em primeiro lugar, elas são chamadas de espirituais em contraste com as bênçãos materiais. Estas bênçãos são essencialmente espirituais. São muitas as bênçãos que os eleitos de Deus recebem, com as quais eles são abençoados. Perceba que Paulo está falando
aos eleitos de Deus, aos santos em Éfeso, fiéis em Cristo. Estas bênçãos não são para todos, mas são para o povo de Deus. São bênçãos essencialmente espirituais. A eleição, a predestinação, a adoção de filhos, a santificação, justificação, a santificação, a imortalidade, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. E são muitas as bênçãos, sendo que Paulo fala aí nesta porção sobre duas grandes bênçãos, que são a eleição e a predestinação. Muitas vezes os teólogos falam dessas duas como sendo uma coisa só, dada a proximidade dos conceitos, né? E das decorrências dessas bênçãos, é claro. Mas Paulo não fala de todas essas bênçãos que eu acabei de citar, mas de algumas bênçãos. Mas o sentido da passagem é que com todo tipo de bênção, os eleitos de Deus foram abençoados. Amém? E nas regiões celestiais, devemos entender esta expressão como o mundo espiritual. Esta expressão nas regiões celestiais, ela só aparece em Efésios. É o único livro do Novo Testamento em que esta expressão aparece, que significa o mundo espiritual. E também já há uma ligação com Efésios 2, 5 e 6, que diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, no mundo espiritual, Deus nos abençoou os eleitos, com todas essas bênçãos que já são nossas, algumas já experimentamos aqui na Terra. Tá bom? Outro ponto interessante é observar o termo em Cristo. Veja a primeira ênfase da carta, primeira expressão que é com frequência repetida, em Cristo. Essa é a que é repetida mais vezes, permeia toda esta porção. Em Cristo, nele, por meio de Cristo, né? Ele vai permear toda a passagem, demonstrando que nada que foi feito em nosso favor é, na realidade, por nossa causa. Só nos foi dada e derramada tamanha graça porque Cristo é o nosso intercessor e mediador, conforme essas passagens todas que vemos aí. Ele é o nosso representante diante do Pai. Então vamos entender um pouco mais desta expressão tão importante, tão repetida nesta porção bíblica. Em Cristo, irmãos, significa falar de uma doutrina que às vezes não é muito mencionada, mas que é importante, que é a doutrina da união com Cristo. A união com Cristo. Na teologia reformada, esta expressão, ela diz respeito a duas coisas geralmente, ou essencialmente. Fala da união mística dos crentes com Cristo, união mística e vital, porque na união com Cristo é que recebemos vida, Ele que nos dá a vida, e mística porque nós não sabemos como esta união acontece. Os crentes estão em Cristo, os crentes estão em Cristo e Cristo está nos crentes. Mas não sabemos como esta união se dá. Por isso que a teologia chama de união mística, porque é misteriosa. E significa também, além de significar a união mística dos crentes com Cristo, significa também que ele é o nosso representante diante do Pai. Ele é o representante desta aliança. Então, é o nosso mediador, nosso representante diante de Deus Pai. Então, veja, há muitas passagens no Novo Testamento, nas cartas paulinas, que trazem esta expressão, que falam da união do crente com Cristo. Mas uma, em especial, é bem completa, abrange aí pelo menos 3 versículos, que é essa que você está vendo, 1 Coríntios 6, do 15 ao 17. Vamos ler. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne.
mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, é a união do crente com Cristo. Tá bom? Como disse, união vital e mística. Vamos entender um pouco mais sobre esta importante doutrina, que é a doutrina da união com Cristo. Veja só. Por que união vital? Falei há pouco tempo que esta é uma união mística e vital. A própria carta aos Efésios, no capítulo seguinte, capítulo 2, vai dizer, versículos do 4 ao 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Recebemos vida, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ela é vital porque é na união com Cristo que nós recebemos vida, e é mística porque nós não sabemos exatamente como esta união acontece. É um mistério muito grande, mas é uma verdade bíblica vista em muitas outras passagens do Novo Testamento. Bom, irmãos, aqui, isso, exatamente. Agora vamos para o próximo slide, né? O Catecismo Maior de Westminster, falando sobre essa união, tem uma pergunta específica para tratar dela. Veja que maravilha. Que é a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo? Resposta. A comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo que nesta vida manifesta a união com Ele. Veja só, na união que temos com Cristo, nós somos beneficiados e abençoados com toda sorte de bênção espiritual, como Paulo falou lá em Efésios. E está até citado aí Efésios 1:5. A participação da virtude, da sua mediação, justificação, na justificação, adoção, santificação, tudo que nesta vida manifesta a união com Ele. Este é o Catecismo Maior, na pergunta 69, nos dando luz aí, lançando luz sobre esta importante doutrina. Continuando. Após isso, aprendemos que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou em amor. Efésios 1, 4 e 5. É impossível negar as afirmações bíblicas sobre a predestinação de pessoas individualmente. O versículo 6 nos dá o propósito da obra do Pai, para louvor da glória da sua graça. Veja que interessante, irmãos. Aqui nós vamos entrar agora, de fato, na obra do Pai. Já estamos falando sobre ela, mas vamos falar agora sobre a eleição, a escolha, que é a obra do Pai, que nós vemos aí nesta porção. Como falei, irmãos, é uma porção trinitária. Deus concebeu a igreja na sua mente, em um plano maravilhoso de eleger para si um povo. O Filho executou esse plano e o Espírito Santo o ratificou, confirmou e preservou, guardou este plano, guardou esse povo, né? Através do Espírito Santo, nós temos uma garantia viva de que esta obra será levada a cabo e nós já somos salvos e seremos salvos no final de tudo. Mas, veja bem, como é uma porção trinitária, nós vemos ali do versículo 3 ao 5 a obra do Pai, do versículo 6 ao 12 a obra do Filho, nos versículos 13 e 14 a obra do Espírito Santo. E o objetivo, o propósito da obra do Pai, veja aí que está escrito aí, para louvor da glória da sua graça. Esta expressão, irmãos, é repetida no final de cada obra realizada pela Trindade. No final da obra do Pai, nós vemos lá, para louvor da sua glória. E geralmente junto com o beneplácito da sua vontade, a sua soberana vontade. No final da obra do Filho, de novo, para louvor da sua glória. No final da obra do Espírito, para louvor da sua glória. Então, vemos essa repetição. Por obra do Espírito Santo, nós temos uma porção tão bem escrita, tão bem elaborada, que, como John Stott falou, que nós mostramos no slide lá no início, nós somos levados a adorar a Deus. E é uma porção parecida com Pedro, 1 Pedro, capítulo 1 e 2, lá,
fala muito da nossa identidade em Cristo, da nossa identidade como cristãos. Mas vamos voltar aqui e falar sobre a eleição e predestinação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí, o comentário de John Stott é o seguinte: Deus nos escolheu nele. Deus nos colocou com Cristo em sua mente. Ele decidiu nos tornar, nós que ainda não existíamos, seus próprios filhos por meio da obra redentora de Cristo, a qual não havia ocorrido. Tal atitude também resultou de seu favor imerecido, uma vez que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso significa que quando em sua mente ele nos escolheu, éramos ímpios, irreprováveis e, portanto, não merecedores de adoção, mas de juízo. Isso nos leva não à vanglória, não à exaltação própria e autoconfiança, mas não somente à humildade, submissão e humildade e exaltação do Deus Altíssimo. Então, veja só, na mente de Deus, ele nos viu com Cristo, ele nos enxergou já lá na frente em união com Cristo. Então, ele nos escolheu quando, historicamente, temporalmente, nós ainda não existimos, exceto na mente de Deus. Na mente de Deus nós já existimos, porque Deus, que é eterno, ele fala de um eterno presente. Para ele, tudo é um eterno presente. E nós ainda não existimos. E a obra redentora de Cristo, no tempo e na história, ainda não havia acontecido para nós, mas na mente de Deus, sim. Então, tudo isso foi obra da sua graça, da sua misericórdia. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu e nessa escolha nós já estávamos predestinados a ser um povo adotado para ele por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, nós seríamos adotados como filhos, um povo para si, que ele chama de meus filhos, a igreja do Senhor, os eleitos de Deus. Então veja mais aí um versículo, em concordância com o que Paulo está escrevendo, né? Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja só. Amém? Bom, então qual o critério usado por Deus? Alguém pode dizer, então eu não escolhi Deus? Como assim? Mas eu escolhi Deus. É verdade, você escolheu Deus, até livremente, mas você só o escolheu porque ele o escolheu primeiro. E qual o critério que ele usou? Não por merecimento, não porque você fez algo especial, ou porque é caridoso, ou porque é muito diligente nas questões espirituais, é piedoso, ou tem cumprido os mandamentos, enfim. Mas tão somente segundo o beneplácito de sua vontade. Veja que é uma expressão repetida. No versículo 9 fala de novo da sua vontade, o mistério da sua vontade. Versículo 14, conforme o conselho da sua vontade. Foi por sua livre e espontânea vontade que ele nos escolheu. Amém? E devemos entender isso e crer que foi obra de sua graça, de sua misericórdia, que nos escolheu. Ele escolheu para si conforme sua vontade, os seus propósitos, e muitas vezes são misteriosos para nós. Então veja aí, 2 Timóteo 1, do 9 ao 11, lançando luz sobre isso. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Você consegue precisar quando foi antes dos tempos eternos? Antes da fundação do mundo, na eternidade. Não sabemos dizer quando. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Uma curiosidade, veja esse último versículo aí. Paulo dizendo que foi designado pregador, apóstolo e mestre deste Evangelho. Hoje em dia, apóstolo parece que tem outro significado, né?
com muita importância, com um status assim especial, mas na Bíblia, irmãos, status, apóstolo, significa exatamente enviado, é o sentido primário desta palavra, não o que nós vemos hoje aí. Apenas um parêntese. Mas vamos continuar. Vou passar o slide. Bom, o louvor da sua glória, o louvor da glória de Deus é o objetivo. Então, ele nos escolheu, usando o critério. Qual critério? Sua soberana vontade, e com um objetivo final. Né? Primeiro, para sermos santos e sem culpa na sua presença, mas o objetivo maior é o louvor da glória de Deus, o objetivo principal da salvação. Tudo vem acoplado e é dirigido por este propósito. Deus enviou seu Filho para louvor da sua própria glória. Quando compreendemos que Deus ama e está preocupado com a manifestação da sua glória, estamos próximos do ensino bíblico a respeito do seu ser e das obras que ele realiza. A obra de Deus Pai tem como objetivo levar-nos à sua adoração. Então veja aí o que eu falei há pouco tempo atrás. É uma expressão repetida no final da obra do Pai, da obra do Filho e do Espírito Santo, para louvor da glória de sua graça, a fim de sermos para louvor da sua glória, e no final, versículo 14, em louvor da sua glória. Tudo no final para revelar a glória de Deus, a sua glória com a qual ele está preocupado. Ele está preocupado em revelar, em manifestar a sua glória. Nós precisamos entender isso, que Deus é o único digno de ser exaltado e é exaltado nas alturas. Bom, agora, adoração ao Filho. Vemos aí adoração ao Pai. E agora vamos falar do papel do Filho. Na continuação do texto, Paulo enfatiza qual foi o papel do Filho na nossa salvação. Jesus é o verdadeiro amado, ou seja, todos nós recebemos o amor de Deus através dele. A obra de nosso Senhor consistiu em fazer-nos obter a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Esse parece ser o cerne da nossa salvação, isto é, aquilo que nos atinge diretamente. Embora a redenção efetuada por Cristo seja cósmica e atinja todo o universo, de forma particular, ela é o derramamento abundante da graça de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo ainda enfatiza que essa ação é segundo a riqueza da sua graça, dando-nos a plena certeza de que, com respeito à nossa salvação, tudo é pela graça. Então, a graça de Deus, nesta porção, nós vemos que ela foi concedida, ele nos concedeu, versículo 6, e ele derramou abundantemente, como vemos no versículo 8. Então, veja, Deus, na sua riquíssima misericórdia, ele comprou nossa liberdade com o seu sangue e nos deu perdão. A remissão, redenção pelo seu sangue, resgate e o perdão dos pecados. No fim das contas, em resumo, salvação. Essa foi a obra do Filho que nos leva a adorá-lo. Ele nos comprou com o seu sangue, preço valiosíssimo, e não temos como pagar, por isso foi obra de sua graça. Ninguém consegue, poderia e ninguém pode oferecer a salvação por nada que nós possamos fazer para alcançá-la, para merecê-la, mas foi obra da pura graça de Deus, e isto é enfatizado nesta porção que nós lemos. Amém? Deus é o agente iniciador, mantenedor e concretizador do seu plano eterno. Mais uma vez, a predestinação é colocada em evidência, garantindo que a obra do Filho foi a realização da vontade do Pai. O objetivo da obra do Filho é também a glória de Deus através de nós. Certa vez, já perto de ser crucificado, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. João 13, 31, 32, conforme João 12, 28. Portanto, a adoração ao Filho é requerida e desejável. Então, veja só, a predestinação é colocada em evidência, e eu quero destacar aqui um ponto que já ia me esquecendo dele, que é o seguinte:
Está escrito lá no versículo 7, eu acho, vamos ver aqui. Paulo fala de um mistério, do mistério que foi revelado. E esse mistério ele estabeleceu em Cristo, que é o de convergir em Cristo todas as coisas. Quer ver? Efésios 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o que significa isso, irmãos? Que este mistério agora estava sendo revelado, Paulo estava entendendo que Deus estava colocando e colocará no final, na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, ele vai submeter à autoridade de Cristo todas as coisas. Ele já está colocando sob a sua autoridade um povo composto de judeus e gentios. Um corpo só, porque em Cristo não há judeu, nem bárbaro, nem cita, e a parede de separação que havia entre eles foi derrubada, e Cristo tem agora um povo só. Deus tem um povo só. E é interessante porque lá no final no versículo 14, está escrito o seguinte, versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, Paulo está falando dele, dos judeus, nós, em quem também vós que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Nós, de antemão, nos unimos a vocês, Deus nos uniu, nos selou com o Espírito Santo e fez de nós um povo só. Este é apenas o princípio desse mistério que está sendo revelado, que vai convergir tudo em Cristo. As coisas estão no céu e na terra, em todo lugar, todo o universo. Por isso que nós chamamos Cristo também de o Cristo cósmico, porque vai unir tudo debaixo de sua autoridade. Amém? Então a obra do Filho é exatamente aplicar, colocar o plano de Deus de efetivar isso, e nós vamos ver agora o Espírito Santo que vai ratificar, confirmar e preservar, guardar este povo. Por fim, somos apresentados à obra que o Espírito Santo realiza. Sua primeira realização é nos selar. A imagem é de uma propriedade particular, chancelada pelo próprio Deus, através de seu Espírito. Deus está formando um povo para si, que é a igreja, composta por todos aqueles que foram alvos de sua graça durante a história do mundo. Veja o que eu acabei de explicar. Esse povo, quando alcançado pelo Espírito, é marcado para revelar essa obra maravilhosa através de sua santidade. Tito 2,14. E de sua proclamação. 1 Pedro 2, 9 e 10. Outra figura que o apóstolo Paulo usa é o penhor. O Espírito Santo, além de nos fazer propriedade do Senhor, é a garantia que temos da consumação da obra da salvação em nós. Ou seja, ninguém que foi alcançado pela graça, tendo sido eleito pelo Pai, resgatado pelo Filho e selado pelo Espírito, pode perder a salvação. Ela é uma obra de Deus em nós, Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em ti, ele vai concluí-la até o dia de Cristo. O objetivo da obra do Espírito em nós também é muito claro, o louvor da sua glória. De novo, a glória de Deus é o alvo. Ela é destacada. E foi por causa dela que ele operou tão grande salvação. Então, veja, a imagem do selo é muito boa, porque na antiguidade, nós sabemos que os reis tinham um anel que servia como um selo, era um carimbo, ele autenticava um documento e avalizava, selando com seu anel. A arqueologia até encontrou há pouco tempo
uns anos atrás, o de Ezequias, do rei Ezequias. A arqueologia descobriu o selo de Ezequias, carimbo. E a outra imagem é do penhor, muito conhecida de todos nós, aquela ideia de penhorar uma joia no banco, né, para resgatar, para receber um dinheiro, uma ajuda temporária, e aí você depois vai resgatar aquilo, né? Aquilo era uma garantia de que você, né, estava deixando ali, não deixando um rombo no banco, né? É mais ou menos essa ideia. O penhor da Caixa Econômica, né? Todos nós conhecemos. Então, esta é a obra do Espírito Santo. Ele ratificou o que o Pai fez, né? E garante agora que ela vai ser levada a cabo, nos selando, mostrando que somos propriedades dele, carimbados, e que no final ele vai nos dar, que vamos receber por herança. Né? O Espírito nos conduz à correta adoração a Deus e é alvo também de nosso culto. No entanto, como parte da obra do Espírito, seu deleite é ver o Filho glorificado, de sorte que temos certeza da ação do Espírito na vida dos adoradores, quando estes glorificam ao Filho com seu culto e testemunho. Bom, assim vamos concluindo, né? Eu recebi uma visita aqui, a quem está chegando aqui para nos visitar, Leticinha e Capinha. Olha quem chegou, e assim nós vamos concluindo, para a glória de Deus. Espero que os irmãos tenham assimilado. Até a próxima, querendo Deus, se assim Ele nos permitir. Amém e amém. Um abraço para todos. Graça e paz, fiquem com Deus. Graça e paz, irmãos. Estamos finalizando a Escola Bíblica Dominical. Agradecemos aos nossos irmãos empenhados no ensino da Palavra de Deus, nosso irmão César na classe dos adultos, nossa irmã Isabel com os adolescentes e as nossas irmãs do departamento infantil, que têm se esmerado na obra do Senhor, no cuidado para com as nossas crianças. Louvamos a Deus pela direção da Escola Bíblica Dominical e pela importância do ensino que estamos tendo, domingo após domingo. Mesmo afastados, não tendo as nossas reuniões presenciais por enquanto, nós estamos sendo alimentados através desses canais. E bendizemos ao nome do Senhor, porque Ele tem nos proporcionado isto. Queremos, antes da oração final, saudar os nossos irmãos que completaram mais uma data de aniversário de casamento, e aqueles que irão completar também. Nosso irmão Augusto e Aninha, dia 7 deste mês, Adiel e Elizabeth, dia 16 deste mês, e Williams e Carol, que irão celebrar mais um aniversário de casamento debaixo da bênção do Senhor no próximo dia 21. Queremos também agradecer a Deus pelos nossos irmãos que completaram e irão completar mais um ano de vida na presença do Senhor. Nossa irmã Esther, seu aniversário ocorreu no dia 12, Esther, filha da nossa irmã Socorro. A nossa irmã Eliana, que completou mais um ano de vida no dia 13, Eliana Melo. Nossa irmã Nice, que completou no dia 18 mais um ano de vida. A nossa irmã Ana Beatriz, a Bia, que também completou mais um ano de vida no dia 18. A nossa irmã Marina, né, filha da nossa irmã Socorro. Marina, que celebra dia 21, né, o seu aniversário. Nosso irmão Diego, né, que o Senhor esteja abençoando o nosso irmão Diego, que também celebra mais um ano de vida no dia 22. E o nosso irmão César,
nosso professor, louvado seja o Senhor, né? Dia 25, nosso irmão César completará também mais um ano de vida. Então, um mês festivo na presença do Senhor, mês de gratidão. Meus irmãos, nós também oramos pelos nossos irmãos enfermos, que em nome do Senhor sejam curados. Oramos para que essa pandemia passe, para que a vacina venha e logo, logo estejamos nos reunindo presencialmente. Bendizemos ao nome do Senhor. Logo mais estaremos nos reunindo online para o culto de adoração às 18h30 e temos plena certeza que todos nós seremos edificados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Graças te rendemos, Pai querido, por esta maravilhosa bênção que o Senhor nos dá de termos participado da Escola Bíblica Dominical. Bendizemos a Ti pelos nossos irmãos que completaram e irão completar mais um ano de vida na presença do Senhor. Os casais que estão aniversariando também, celebrando mais uma boda, Senhor, no enlace matrimonial, na vida matrimonial. Bendizemos a Ti, Senhor, por cada família da Tua igreja e que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos fortaleça. Oramos, ó Pai amado, por cura para os nossos irmãos enfermos. Oramos, ó Deus amado, pela vacina, que ela venha logo, para que estejamos nos reunindo, Senhor, presencialmente. Bendizemos a Ti, Senhor, por Tua igreja, que tem sido fortalecida nesses dias. E rogamos, ó Pai amado, que cada irmão, cada irmã seja dedicado, consagrado a Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em o nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.